lá no livro de Jeremias, no capítulo 44. Jeremias 44, do 15 ao 23. Tratar de um tema, no meio do profeta Jeremias, é um tema assim, um tanto quanto diferente ou estranho a nós. Ele vai falar sobre uma adoração a uma deusa em específico, mas o tema é sobre iniquidade, ou a luta contra a iniquidade. A luta contra a iniquidade. Jeremias 44, do 15 ao 23, o texto nos diz o seguinte: Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e a todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava no Egito em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus, e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar, e oferecemos libações sem nossos maridos, isso as mulheres estavam falando. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens, às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: Porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimasse na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, também como todo o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê, visto que queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Amém? Difícil falar amém, né? Que amém desanimado é esse? Tá bom, né? Irmãos, o que está acontecendo aqui? O profeta Jeremias já falou, já profetizou, e ele vai ver o povo indo para a Babilônia, indo para o exílio. Mas esse povo tem um problema sério. Qual que é o problema desse povo? O problema desse povo, representado aqui, se chama iniquidade. Iniquidade é o que alguns chamam de pecado instaurado. Então nós ouvimos a palavra aqui, abominação, isso é abominável ao Senhor. Maldição, Deus responde como uma maldição e tudo mais, mas é um pecado que a sociedade aceita, e é praticado por todos ou quase todos, inclusive pelas pessoas comuns, porque há pecados que nós dizemos assim: isso é problema dos políticos, isso é problema dos grandões, isso é problema de quem tem uma religião diferente da nossa. Mas nesse caso aqui não era. Por mais que eles estavam adorando outros deuses, era o mesmo povo, era o povo de Deus. E Jeremias vai lidar com a iniquidade desse povo, esse povo que tem seríssimos problemas em aceitar o que o profeta está falando. Eu vi uma espécie de uma piadinha, né, que não é muito piada, mas um cara falou que arqueólogos descobriram que na verdade o povo de Israel adorava vários outros deuses, e as pessoas ficam tentando provar que a Bíblia estava errada, né? Então disseram que no meio do povo de Israel lá, desenterraram, o arqueólogo é quem desenterra as coisas antigas, e viram que tinha vários outros deuses ali, falaram: está vendo aí, ó, o povo de Israel adorava outros deuses, né? E alguém respondeu, né, como se fosse Jeremias dizendo: eu avisei que eles adoravam outros deuses, né? Por muitos anos adoraram, né? Porque é óbvio, eles faziam isso mesmo, todo o tempo, sempre, adorando outros deuses. E aí, irmãos, a gente pode entender um pouco sobre essa iniquidade, sobre esse pecado instaurado para nós, a respeito de nós. O povo de Deus tem tendências idólatras. O povo de Deus tem tendências idólatras. Sempre foi assim, sempre foi assim. E o que eu estou dizendo? Estou dizendo uma coisa que pode soar estranha para nós,
mas eu tenho tendências idólatras, porque eu sou um adorador, eu me pretendo ser um adorador. Então, facilmente eu posso voltar o meu olhar para outro lado, outro Deus talvez, né? Se não a deusa dos céus, a rainha dos céus, algum outro Deus. E é assim com você também. Tem um autor que diz que existem pecados que nascem especialmente no coração dos que já conhecem a Deus. Eu não sei se a gente é tão especial assim para ter pecados específicos, mas é verdade que há tendências a pecados assim. A primeira coisa que eu falo sobre iniquidade aqui é que a iniquidade claramente é um tipo de idolatria. No caso dos israelitas aqui, eles faziam bolos à rainha dos céus. Vale um detalhe aqui, né? As mulheres que faziam bolo à rainha do céu, né? Tá vendo aí, mulheres? Mas o pecado aqui não é só das mulheres, não. Porque elas falam assim: por acaso nós já não falamos com os nossos maridos isso? Ou seja, a sociedade inteira estava aceitando. E eles estão respondendo como um só: homens e mulheres, maridos e esposas, por adorarem essa divindade estranha, né? E quando eles fazem isso, eles declaram, primeiro, que há alguém que reina sobre eles. Existe alguém, no caso desse é a rainha dos céus, que era uma divindade específica. Aliás, tem um detalhe muito interessante, né? Hoje em dia se fala, tem quem tenta contestar a fé cristã, dizendo assim: essa fé, ela é uma fé muito machista, né? Não sei se já ouviram isso, porque Deus é homem, né? Primeiro que Deus homem é o Deus Filho, que é Jesus Cristo, né? Mas de fato, Deus Pai é retratado como um pai, portanto, figura masculina, né? Agora, você já viu as religiões onde a adoração é alguma divindade feminina? É um tanto quanto estranho, né? O culto é a fertilidade muitas vezes, na maioria das vezes, e fertilidade se cultua por meio de impureza sexual, vamos dizer assim, ou várias outras coisas. Esse povo aqui estava declarando que eles tinham alguém que reinava sobre eles e, portanto, estava tirando Deus da jogada, destronando Deus. Esta é a rainha dos céus. E um outro detalhe sobre a iniquidade como idolatria: eles fizeram conexões mal feitas sobre a realidade deles, porque eles falam assim: nós não vamos parar de adorar não, porque desde que nós cessamos de fazer isso, talvez em algum dado momento eles resolveram ficar firmes, ou pelo menos deixar de fazer tão explicitamente essa idolatria, mas o mal se abateu sobre eles. E aí todo idólatra faz uma conexão mal feita. Desde que nós paramos de fazer, isso diz no verso 18, os bolos à rainha do céu, aí sim vieram verdadeiros mal sobre nós e tudo mais. Agora veja bem, irmãos, todo mundo que está tentando ficar firme com Jesus, ainda vai acontecer isso, porque quando você começa a buscar a Deus, as coisas começam a ficar mais difíceis. Todo mundo que já passou por isso sabe, começa a ficar mais difícil. Aí é fácil fazer essa conexão que eles fizeram. Qual que é? Quando eu não adorava a Deus, a coisa era mais fácil, não é? Era mais tranquilo. Ou às vezes a pessoa não lembra das broncas que encarava, dos problemas que tinha, mas o povo de Israel está falando isso. Quando a gente adorava a rainha dos céus, sim, aí a coisa era boa. Irmãos, veja aqui um padrão. Lembra do povo que saiu do deserto? O povo de Israel, como era bom lá no Egito, levando chicotada todo dia, trabalhando de sol a sol, morrendo igual mosca. Era assim, mas aí eles lembram como se eles vivessem bem. E o Egito era uma mil maravilhas, só que não. Mas na cabeça do povo, quando começa a buscar a Deus, que a coisa fica difícil, eles acreditam que antes era mais fácil. E essa é uma tentação que todos nós passamos. Se eu não fosse crente, como que poderia ser melhor, ser mais fácil, né? Outra coisa que eles fazem é que eles defendem a sua postura. Eles dizem: certamente nós iremos queimar incenso, está no verso 17. É uma resposta já cauterizada, de mente cauterizada. Nós vamos fazer isso, com certeza. Por quê? Porque a iniquidade estava instaurada, e aí a idolatria também estava no coração deles. É assim, é isso que acontece quando um povo começa a se desviar do caminho do Senhor, ou para quem não está servindo o Senhor. Passa-se o tempo, e aí o pecado começa a se tornar normal e defendido.
Talvez esse é um dos motivos por que nós devemos brigar publicamente contra algumas coisas, contra alguns pecados. Por quê? Porque no começo é apenas para quem quer, é apenas algo assim de pessoas diferentes, e depois começa a se tornar um pecado instituído. Você quer ver um exemplo? A gente já orou muito sobre isso, que é a respeito do aborto, né? Que é um pecado da sociedade, portanto uma iniquidade. E começa a se normalizar a tal ponto que em alguns países, por exemplo, na França, foi colocado na Constituição, que agora parece que mulheres de 15 anos para cima não precisam pedir a opinião dos seus pais para fazer um aborto, que é constitucional. Você está vendo? É um exemplo de iniquidade. Em alguns países dos mais desenvolvidos, se eu não me engano é o estado de Nova York, que é o centro do mundo lá, o Canadá, não tenho certeza, mas acredito que sim, o aborto é possível para 9 meses de gestação, independente, um dia antes de nascer, se a mulher resolver fazer, está bom demais e pode fazer. Você percebe que é uma iniquidade que vai sendo instaurada e vai se tornando cada dia mais comum e mais defendido. Certamente em sociedades assim, se você defendesse a vida, né, você receberia uma resposta parecida com essa aqui, né? Olha, nós vamos fazer assim, e antes que estava ruim, agora que está bom, quando a gente, né, tem esse tipo de idolatria. Quanta idolatria tem na nossa sociedade? Primeiro, a idolatria religiosa, que é óbvio, né? Adorar outros deuses, mas é uma sociedade de idolatria financeira. Por quê? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, quando nós colocamos as nossas esperanças, por exemplo, no dinheiro, nós tornamos o dinheiro ídolo. Quando que a igreja faz isso? Eu lembro que eu estava lendo um livro sobre, o nome do livro é Dinheiro, Sexo e Poder. E na parte do dinheiro, ele estava falando assim, quando que o dinheiro se torna um ídolo para a igreja? Aí, ele faz a seguinte instigação, ele fala assim, quando a igreja ora, quando a igreja entende que Deus mandou fazer alguma coisa, né, é claro que não algo leviano, mas quando é algo de Deus, e a igreja fala assim, não vamos fazer porque não tem dinheiro. Quem decidiu foi o dinheiro, não foi Deus. Está vendo? Pode ser um ídolo que nos controla. É claro que nós não vamos botar os pés pelas mãos, mas é uma boa instigação, né, para a gente perceber o que nos controla, o que manda em nós. A sociedade, obviamente, tem uma idolatria financeira muito grande, idolatria sexual e de várias outras coisas, idolatria do poder, que é visto na política, em tantas outras coisas. No fim das contas, toda idolatria demonstra uma adoração a mim mesmo, eu no centro. Lembra do que as mulheres aqui falaram? Quando a gente adorava a Rainha dos Céus, que estava bom, que era bom para nós. Portanto, na idolatria, o centro sou eu. E é por isso que é tão difícil sair da iniquidade e da idolatria. Sabe por quê? Porque na fé cristã, ou servindo a Deus, é o único ambiente em que você não está no centro, em que você tomará decisões que não serão as melhores para você, pelo menos não no momento. Serão as melhores lá para frente, mas no momento não. Quem que em sã consciência, ou melhor, né? Quem que na consciência do pecado decidiria abandonar algo que lhe dá prazer? Mas na presença de Deus a gente faz isso. Por quê, irmãos? No final das contas, porque não somos idólatras. A segunda coisa que eu vejo nessa luta contra a iniquidade é que ela é vencida por meio de uma batalha espiritual. Por meio de uma batalha espiritual. E aqui eu tenho que fazer uma diferenciação, que eu acho muito importante, que às vezes nós não fazemos. Eu não acredito no que é chamado de teologia da batalha espiritual, mas eu acredito na batalha espiritual. O que é isso? Teologia da batalha espiritual é aquela pessoa que vê demônio em tudo, que tudo é demônio. A Bíblia não fala isso, a Bíblia diz que tem o demônio, mas tem a sua carne, seu caráter, tem a sociedade com o seu pecado, verdade. Mas o que a Bíblia fala então? Que existe sim, apesar de existir a sua carne, apesar de existir o pecado e dificuldades de diversas maneiras, há também uma batalha espiritual acontecendo conosco. Existem hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como diz o texto de Efésios. Então a gente tem que entender que um povo em iniquidade é um povo cego. O Deus desse século lhe cegou o entendimento. Um povo em iniquidade é um povo adúltero, porque eles amam outro Deus. Aí o Jeremias vai dizer no verso 22, o Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras. Um povo em iniquidade é um povo escravo, porque não consegue se libertar do seu pecado.
E um povo em iniquidade é um povo que anda rumo à destruição. Rumo à destruição. Agora deixa eu perguntar para você, qual que é a postura da igreja diante da iniquidade? A postura da igreja é a postura de uma batalha espiritual. Nós só venceremos ou só seremos luz por meio de um pecado instituído na sociedade através de uma vida de oração e de consagração a Deus. Isso acho que a gente tem que reiterar sempre, porque as nossas esperanças não devem estar no quanto a igreja ela é famosa ou deixa de ser, nada contra, não. Mas o cristianismo, por exemplo, o cristianismo, de outras religiões se tornou tão conhecido e ainda assim não venceu iniquidades. Na verdade, por vezes se misturou com outras crenças e outras iniquidades e acabou aceitando coisas erradas. A postura da igreja deve ser uma postura de oração, de clamor diante de Deus para mudança, porque o único que vence pecados instituídos é Deus. É só o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o que lhe incomoda na sociedade? O que você olha para o povo brasileiro, para o povo paranaense, talvez o povo moronense, e fala assim, isso aqui é um pecado instituído. Nós somos assim, mas não deveríamos ser. E isso começa a se vencer por meio da oração. Porque quem vai vencer no final das contas é Deus. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que haverá uma transformação na sociedade inteira. Não, nós só viveremos completos lá no reino dos céus, em plenitude. Mas certamente, para lutar contra a iniquidade, porque Jeremias fez frente, a igreja também faz, a gente luta em oração. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais. E por que às vezes nós achamos que são carnais? Mas elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E se são poderosas em Deus, é por meio das armas que Deus nos confere. E a primeira delas, obviamente, é a arma da oração, da intercessão. Deus pode arrancar a iniquidade da sociedade. Deus pode arrancar a iniquidade do coração das pessoas, de pessoas que estão entregues a pecados, entregues à idolatria. Mas Deus nos chama para participar disso, primeiramente através da oração. E aí eu fico me perguntando, será que nós estamos vendo pouca transformação no mundo, pouca transformação nas nossas vidas, porque oramos pouco? Será que não é isso? E aí a gente pode se comparar, por exemplo, com a igreja perseguida. Igreja perseguida é a igreja que está em países em que é proibido ser cristão. Tem alguns poucos países em que é proibido só ser crente, tem, mas a maioria é proibido ser cristão de tudo que é jeito, crente, católico, que seja o que for. Essas igrejas, elas têm uma vida de oração, assim, eu não sei se a palavra é invejável, porque a ideia não é ter inveja, mas uma vida de oração profunda. Por quê, irmãos? O que eles têm a vida de oração? É simples, eles só têm oração. Eles não podem vir aqui pegar o microfone e falar, está todo mundo errado. Não pode fazer a transmissão, não pode sair nas praças. Tem muitos locais em que não pode colocar uma placa de igreja. E quando eles só têm oração, eles têm a arma mais poderosa que tem. Irmãos, eu não sou desses fatalistas não, mas se a igreja soubesse que ela só tem oração, talvez ela usaria mais, Enquanto a gente acha que a gente tem tanta coisa, não, a gente tem armas espirituais. Eu já contei para os irmãos, mas é um testemunho que eu guardo profundamente no coração, de uma senhora chamada Dona Hilda. Eu conheci ela já estava com quase 100 anos, já hoje é falecido, conheci na época da adolescência. E ela era da Letônia, nasceu na Letônia. E por que eu estou citando ela, e inclusive esse país? Porque lá, agora já deve fazer uns 110 anos atrás que ela nasceu, não sei quantos anos ela teria agora, mas quando ela era criança, começou a entrar o comunismo lá. E os irmãos que sabem a história sabem bem, o comunismo da União Soviética, que pegou a Letônia e vários outros países ali, era ateísta, matou pastores, padres, jogou em campos de concentração, um monte de coisa. E o pai dela era pastor, se eu não me engano até de uma igreja batista. E bateu o desespero na igreja. E ela ali, talvez tinha os seus 7, 8 anos, eu não lembro bem, mas ela contou para mim, foram os meus pais que me levaram lá, onde ela morava, ela contou para mim ali, para os meus pais, que ela lembrava vagamente, de quando eles mudaram para o Brasil. Aconteceu o seguinte, talvez um ano antes, naquele rebuliço político, a revolução, marxista, socialista e tal, e a igreja começou a orar.
A igreja começou a orar e ela disse que ela lembra que na casa dela, né? Não era na igreja, na casa dela, as pessoas batiam palma lá, as pessoas da igreja chamando o pastor para orar. Pastor, vamos orar de manhã, e depois à tarde batia palma lá, pastor, vamos orar. E ela lembra dos irmãos ajoelhados, orando, até que antes de acontecer a Revolução Socialista na Letônia, não sei se foi no mesmo ano ali da Rússia, aconteceu um avivamento, que aquela que era uma igreja pequena, se converteram milhares de pessoas, e eles vieram para o Brasil naquela primeira leva, com 3.000 pessoas de uma igreja só. Uma história bonita, né? Uma história, aliás, muito sofrida, mas muito bonita. O que a igreja fez quando eles não tinham mais nada? Não tinha mais voz, não tinha mais arma política, não tinha mais poder nenhum. A igreja orou. Olha só, irmãos, a primeira batalha que nós travamos contra as iniquidades é uma batalha em oração, uma batalha espiritual, em oração. E se é espiritual, não é com a carne que a gente vence, é com o espírito. Você está batalhando em oração pelas batalhas que você está? Certamente você tem batalhas, né? Ou na casa, ou no emprego, ou na saúde, ou na vida emocional, espiritual. Você está batalhando em oração? Porque essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vejo que Jeremias, aliás, faz aqui, é que a postura da igreja, além de intercessora, é uma postura profética. O que é profética? Não é de ficar adivinhando CPF não, tá? Isso aí a Bíblia chama de, como que é a palavra mesmo? De adivinho, mas tem um outro termo. Acho que é usar agoureiros, se eu não me engano. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês não vão constar esses adivinhos aí não. Isso é adivinho, tá, irmão? Se for numa igreja, tem gente adivinhando CPF, ou coisa do tipo, né? Ou algo assim. Não é profeta não. O que é o profeta? É o que denuncia o pecado. Esse é o profeta do Antigo Testamento, e boa parte do profetismo ou da profecia no Novo Testamento. E Jeremias se levanta e fala: olha, Deus vai condenar vocês. A igreja é profética também. Em parte, irmãos, o mundo nunca vai gostar da igreja, sabe por quê? Que o mundo vai se levantar e vai dizer, a igreja vai se levantar, aliás, vai dizer, está errado. Está errado promiscuidade de diversas maneiras. Está errado roubo, está errado, enfim, tudo aquilo que está contrário à vontade do Senhor. E a igreja batalha contra a iniquidade quando ela levanta a sua voz e denuncia por meio das Escrituras. E aí perde-se talvez o aplauso do mundo, perde-se os sorrisos, os tapinhas nas costas, mas convém, como responde Pedro, agradar aos homens ou agradar a Deus? E Jeremias resolveu agradar a Deus. Terceira forma de batalha, se a primeira diz respeito à oração e a segunda a palavra de Deus, a terceira que está conectada a isso, é que a postura da igreja deve ser santa ou testemunhal. Uma igreja que não se contamina. Imagina se alguém tivesse levantado e falado assim: Jeremias, a gente viu ontem você fazer aí uma adoração à Rainha dos Céus, o que você está querendo falar aqui para nós? Jeremias já ia botar a cara dele, né, no chão e já ia ficar quietinho, mas Jeremias poderia dizer: não, eu confio no Senhor e minha postura é santa. Talvez talvez um dos motivos de não sermos intercessores e não sermos proféticos, e por profético aqui é pregar a palavra de Deus, é porque a gente não tem testemunho. E quando eu digo a gente, eu espero que eu não esteja falando de você, tá? E nem da Igreja Batista Alvorada, mas a gente como igreja evangélica, às vezes no Brasil, a gente precisa ter testemunho, ser santo, testemunhal, para dizer, nós não nos contaminamos, não porque somos melhores, não por causa de orgulho, mas porque o Senhor está conduzindo a nossa vida, porque a gente está limpo, porque a gente está puro. Como que a gente vai querer impactar esse mundo sendo igual a ele? Como que a gente vai querer fazer a diferença se nós estamos envolvidos em pecados que o mundo também está? Existem várias pesquisas sobre várias coisas assim que nós consideramos pecaminoso. Quer ver um exemplo? Pornografia, que obviamente é um pecado indiscutível. Existe uma pesquisa, não lembro se nos Estados Unidos, eu acho que foi nos Estados Unidos, que diz que o índice de crentes, né, não sei se evangélicos ou cristãos de modo geral, envolvidos em pornografia é o mesmo das pessoas do mundo. Jogo de azar, o famoso tigrinho, né? Um índice próximo de crente com as pessoas do mundo.
E aí a gente vai querer testemunhar o quê? O que a gente está sendo diferente do mundo? Se tem crente fazendo tudo que está errado, é claro que, obviamente, não é que você vai ficar calado porque tem outro crente fazendo errado, mas às vezes é uma palavra que nós precisamos ouvir. E por final, irmãos, essa iniquidade, lembra que é uma idolatria e que é vencida numa batalha espiritual? Eu anotei 3 coisas da batalha aqui, que é interceder, pregar, né, ser profeta e ser testemunha. Essa iniquidade, por final, muito tristemente, assola a igreja. Para quem que Jeremias estava profetizando? Para quem que Jeremias estava profetizando? De todos os povos da terra, não sei quantas nações tinham, mas já eram muitas. Só lá eu não sei na época de Jeremias, tá? Mas vou tentar fazer um contexto mínimo aqui. O Aristóteles, que eu estudei um pouco também, o filósofo, ele foi procurar sociedades, ele foi fazer uma pesquisa para saber as políticas da sociedade, isso nos seus escritos de política. E ele morava ali na Grécia, né, no meio da Europa ali. Ele pesquisou mais de 130 países. É claro que eram tribos, né, grupos diferentes, mas o que hoje a gente chamaria de países. Então, quantos países existiam na época de Jeremias, que estava ali antes de Aristóteles? Talvez Jeremias é do século 6 ali, antes de Cristo, uns 100 ou 150 anos. Irmãos, no mínimo umas 200 nações, eu imagino que muito mais. Se contarmos como tribos, muito mais. De todos os povos da terra, qual dos povos teve o seu patriarca chamado por Deus? Só um, que foi Abraão. E esse povo, aliás, é o povo de Israel. Qual de todos os povos da terra foi retirado do Egito, da escravidão, por meio de milagres? Qual? Só um. Qual que recebeu a lei de Deus, que era uma lei pura, santa, justa, e que os conduziria numa vida de santidade, inclusive numa vida boa, agradável? Só um povo. Qual que entrou na terra prometida, que manava leite e mel? Só um. Qual que Deus levantou juízes para libertar? Enquanto eles pecavam e se arrependiam, Deus levantava juízes. Só um povo, que é o povo de Israel. Qual desses que, mesmo tendo pecado, Deus levantou reis que alguns desses reis serviam a Deus? Também só eles. E qual desses Deus mandava profetas que falavam a verdade? Só o povo de Israel. E ainda assim o povo de Israel estava caindo no mesmo pecado dos povos contrários. No mesmo. O que chega a ser difícil de entender, não é verdade? É claro que o povo de Israel, pela misericórdia de Deus, eu creio, mas eles tinham uma certa diferença cultural. Tinha uma certa diferença. Mas eles entravam em tentações que eram absurdas. Eu gosto de citar, gosto assim, no sentido de ser talvez o pior. Muitos desses sacrificavam seus filhos ainda bebês para deuses dos outros povos, que os outros povos faziam isso com uma normalidade extrema, especialmente em Canaã. O Jeremias está descrevendo uma iniquidade que assola o povo de Deus. E aí, se a gente pudesse perguntar, qual que é o povo que é redimido por Cristo? Só um. De todos os povos da terra, só um. Qual que é o povo que confia na graça de Deus para ser transformado? Só um. Qual o povo que o Espírito Santo habita no coração? Só a igreja. E eu poderia dar muitas outras descrições aqui, e você certamente outras também. Mas nós, sendo esse povo, tal como o povo de Israel, ainda estamos muitas vezes assolados por iniquidades. Vivemos tentações espirituais, damos explicações carnais como esse povo dava. Nós recebemos tal coisa, então deve ser de Deus, ou antes, quando a gente não adorava a Deus, era tão melhor. Explicações carnais. Às vezes vivemos no que o povo de Israel vivia, que era um sincretismo. Sincretismo é o seguinte: não é adorar só a Deus, adora a Deus, mas também adora outros deuses, ou outras expressões de fé, né? Olha outra coisa da iniquidade: tornando pecados aceitáveis. Às vezes, alguns pecados em nosso meio são mais cabíveis do que outros, vamos dizer assim, mas pecados não são aceitáveis, né? Deixando nascer no nosso coração aquilo que o Calvino chama de ídolos, né? De diversas maneiras, ou falsos deuses. Irmãos, Jeremias falou para o povo de Deus. Então, sabe para quem essa palavra é em primeiro lugar? Para o povo de Deus. Para que a iniquidade, a idolatria, a perversão, a maldade,
aquilo que é abominação a Deus, não ande nos nossos arraiais, não ande no nosso coração, na nossa casa, para que a gente abomine isso. Por quê? Porque amamos a Jesus e detestamos o pecado, para que a gente seja transformado de uma maneira que a gente seja limpo, puro e santo. E a este povo, Jeremias dá uma palavra terrível, ele diz: o Senhor vai condená-los. E a nós? E a nós? Qual que é a palavra terrível? Bom, Jesus fala assim, João fala que quem vive em pecado não conhece a Deus. Jesus fala em Mateus 7 que vai ter gente que vai bater e falar: Senhor, Senhor, nós fizemos um monte de coisa. Jesus vai falar: não conheço vocês. E aqui é uma discussão muito estranha sobre salvação ou não, né? Mas a verdade é: aquele que está dentro, não se engane. E eu acho que essa é a palavra profética para nós, o julgamento que fazemos internamente. Não é porque eu sou membro da igreja, não é porque eu já li a Bíblia uma vez ou outra, até porque eu tenho certo conhecimento. Eu sei que sou de Cristo quando eu luto contra o meu pecado, quando eu me arrependo, porque o maior sinal do Espírito Santo não é a cura milagrosa, é assim também, mas é a lágrima, é o choro, é o arrependimento, é o abandono de pecado. E aí, nessa luta contra a iniquidade, a gente vai sendo transformado. Que bênção, irmão. Que bênção quando a gente fala assim: Senhor, será que eu vou vencer esse pecado? Amém, que você fala isso, sabe por quê? Que você está preocupado ainda, que você ainda está lutando, que você está querendo buscar a Deus. Por quê? Para finalizar, né? A luta contra a iniquidade é permanente, permanente. E eu acredito que ela tem que ter 3 áreas de atuação. A primeira e mais profunda é no meu coração, porque se todo mundo aqui foi idólatra e iníquo, eu não posso ser, não tenho desculpa de dizer para Deus: Senhor, mas o povo fez um bolo para a rainha dos céus. Pensa no bolo que fizeram, Deus, estava tão bom, eu comi porque era sem açúcar, eu pude comer, Senhor. Eu não vou poder falar isso. A primeira luta é no meu coração. Depois sim, é dentro da cultura do povo de Deus, naquele caso o povo de Israel, no nosso caso a igreja. E aí a gente luta na esfera pública também, contra a iniquidade instaurada no nosso país, na nossa cultura, na nossa sociedade. Essa é em partes, né? A luta, a tensão contra a iniquidade. E talvez a palavra final que eu diria qual que é o resumo disso tudo? O resumo disso tudo é que Cristo tem que ser glorificado no nosso coração. Quanto mais nós amarmos a Cristo, mais detestaremos o pecado, seja ele em qual esfera for, se está no coração, se está no público, se está na igreja. Se eu amar a Cristo, eu irei lutar contra o pecado, deixar as desculpas e buscar a Ele de verdade. Por isso, vamos orar então, e eu quero te convidar a fazer isso. Primeiro, orar como o salmista ora: sonda, Senhor, o meu coração. Se existe algo de idólatra, algo de egoísta, se existe algo de iníquo no meu coração, pode revelar, Senhor, e que eu quero abandonar. E se existe algo na sociedade, seja na igreja, onde for, que eu seja um profeta, um intercessor, alguém santo que testemunhe a verdade, para ser luz no meio da escuridão. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua palavra e por esse profeta Jeremias. Já foi descrito por alguns como um profeta chorão, mas é um homem muito corajoso, Senhor. As lágrimas dele eram de desejo de salvação para o seu povo. E Senhor, quantas vezes as nossas lágrimas estão secas, na verdade não é porque não tem motivo para chorar, é porque estamos com a mente cauterizada, com o coração endurecido. Então eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Senhor, não deixe que nenhum pecado em meu coração vire iniquidade, vire aceitável, vire rotina, vire cabível. Que haja no mínimo uma dor, um constrangimento em mim, para adorar o Senhor e viver segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. E seja assim com os meus irmãos e irmãs aqui também, que o pecado seja inaceitável em nosso coração, inaceitável. E que antes de condenar ao outro, que eu olhe para mim e possa ser transformado em Ti. E aí sim, Senhor, nos levanta em intercessão, nos levanta em oração, nos dá caminhos para ajudar a restauração do nosso irmão que está arrependido, mas também uma palavra profética àquele que não está, e como igreja, como um corpo, nos ajuda a olhar para fora e sermos intercessores para este mundo. Este mundo está perdido, Pai, na luxúria que é a prostituição, está perdido na vaidade,
está perdido, Senhor, nas guerras e nas brigas entre si, na busca de poder incessante, mas nós temos uma palavra de transformação. Então nos dá coragem, nos dá ousadia para falar essa palavra e para ser usados pelo Senhor como profetas, como intercessores e como testemunhas vivas do Teu Evangelho e da Tua transformação, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero abrir esse espaço então